Olá, está começando mais um Revista TST. Aqui você fica por dentro das notícias da Justiça do Trabalho. Veja o que preparamos para esta edição. Eletricitário obtém direito a adicional de periculosidade sobre todo o salário. O entendimento foi que uma norma coletiva de 2012 não pode reduzir a base de cálculo. Pensão por incapacidade temporária deve ser paga mensalmente. E ainda, a atuação do Poder Judiciário em casos de assédio moral e sexual é tema de audiência pública no TST. Tudo isso você confere agora no Revista TST. Começamos o programa de hoje, Luana, pela sessão de dissídios coletivos do TST. Por maioria, o colegiado manteve a nulidade de norma coletiva que estipulava valores maiores de cesta básica para associados do Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de refeições do Ceará. Para a SDC, a previsão é uma tentativa de obrigar a filiação compulsória. E quem traz mais informações para a gente sobre esse caso é a repórter Larissa Batista. Oi, Larissa. Oi, Luana. A norma coletiva da categoria previa que associados receberiam cesta básica ou vale compra de R$ 130, enquanto os não associados receberiam R$ 123. As empresas também poderiam descontar sobre esse valor até 8% do associado e 15% dos não associados. O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação anulatória no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Ceará, sustentando que, com essas regras, pessoas com o mesmo tempo de serviço e funções semelhantes teriam direitos diferenciados, baseados apenas na filiação sindical. Para o MPT, a previsão era antijurídica e antiética. O TRT acolheu o pedido do Ministério Público do Trabalho e declarou a cláusula nula, por entender que o conteúdo atenta contra a liberdade sindical. Para o regional, vantagens convencionais foram convertidas em verdadeiras sanções econômicas para que não sindicalizados fossem coagidos a se filiar. O sindicato recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, justificando que a diferenciação apenas cria instrumento de reforço da organização coletiva dos próprios trabalhadores, cabendo ao empregado a opção de filiação em troca do benefício oferecido. A sessão de dissídios coletivos, ao analisar o recurso, manteve a decisão regional. Para o ministro Agra Belmonte, relator do caso, o entendimento que predomina no TST é o de que a instituição de valores diferenciados para membros da categoria, baseada na condição de filiados ou não, é ofensiva à liberdade de associação. Essa outra distinção em relação a plano de saúde e valores mais, corresponderia talvez até a uma forma de discriminar na contratação quem tem mais ou menos direitos, porque aí o empregador vai privilegiar aquele exatamente que tem menos direito, porque ele vai pagar menos. Então, eu não acho conveniente. Penso que é discriminação. A maioria dos ministros da sessão de dissídios coletivos considerou que a cláusula é nula, porque gera discriminação nas relações de trabalho e representa uma tentativa de obrigar a filiação compulsória. Após a decisão, o sindicato entrou com recurso extraordinário. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Larissa. E tá vendo esse QR Code aqui na tela? Por ele você faz um cadastro para receber por e-mail informações sobre o andamento processual, além de informativos do tribunal. Confira. Depois do intervalo, pensão por incapacidade temporária deve ser paga mensalmente. É daqui a pouco. Até já. Vamos agora fazer um giro pelas turmas do tribunal. Começamos pela terceira turma. Um eletricitário contratado antes de 2012 vai receber adicional de periculosidade calculado sobre todo o salário. Nessa decisão, Anderson, a terceira turma entendeu que a norma coletiva daquele ano é inválida porque restringiu a base de cálculo.
O eletricitário é empregado da Companhia Energética de Minas Gerais desde 1985 e recebe adicional de periculosidade de 30% do salário base. Na Justiça, ele alegou que a parcela deveria incidir sobre todas as verbas salariais, conforme previa a lei vigente na época da contratação para os trabalhadores do setor. A companhia sustentou que a restrição à base salarial sempre esteve prevista em acordo coletivo de trabalho da categoria. Apontou ainda que a Lei 12.740, de 2012, revogou a lei anterior e inseriu os eletricitários no artigo 193 da CLT. O artigo diz que o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos de gratificações, prêmios ou participação nos lucros. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais negou o pedido do empregado. O entendimento foi o de que a Constituição Federal reconhece as convenções e os acordos coletivos. Para o TRT, a negociação coletiva prevê acordos mútuos entre as partes em benefício de condições mais favoráveis, tanto para a categoria profissional quanto para a patronal. O caso chegou ao TST e foi julgado pela 3ª turma. O relator do recurso do empregado, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que, neste caso, o adicional de periculosidade deve ser calculado sobre todas as parcelas de natureza salarial, conforme previa a lei vigente à época da contratação do empregado. Ainda segundo o ministro, a redução da base de cálculo somente se aplica aos contratos iniciados após a vigência da Lei 12.740 de 2012, em razão do princípio da irredutibilidade salarial, conforme prevê a súmula 191 do TST. Por fim, o ministro observou que os processos negociais coletivos podem criar norma jurídica, mas não podem prevalecer se implicarem renúncia de direitos ou se tratarem de direitos indisponíveis, como preceitos relativos à saúde e à segurança no trabalho, bases salariais mínimas, normas de identificação profissional e dispositivos antidiscriminatórios. A decisão foi unânime. A empresa entrou com recurso ainda não analisado. E uma loja de material de construção foi multada por descumprir ordem de não abrir em feriado nacional. Para a segunda turma, a empresa burlou determinação judicial ao convocar empregados de outra base territorial para trabalhar na data. O repórter Rafael Oliveira conta mais detalhes de como foi essa decisão para a gente. Oi, Rafael. Oi, Luana. Oi, Anderson. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Toledo, no Paraná, havia entrado com a ação de obrigação de não fazer com pedido de liminar para que a loja de material de construção parasse de exigir que os empregados cumprissem expediente em 7 de setembro, feriado nacional da independência do Brasil. O juízo de primeiro grau aceitou o pedido diante da ausência de norma coletiva autorizando o trabalho no feriado e aplicou multa à empresa no valor de R$100 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região confirmou a determinação e reiterou que a empregadora adotou um artifício ilegal para descumprir a ordem judicial de não funcionamento. Segundo o processo, a loja justificou a jornada de trabalho da equipe em norma coletiva firmada em uma cidade vizinha. O TRT, porém, reduziu a multa para R$6 mil. Para chegar a esse valor, foram considerados o menor piso salarial da categoria e o número de empregados que efetivamente trabalharam no feriado. A entidade sindical entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho, questionando a redução da punição. A relatora na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, entendeu que a recusa da empresa em cumprir a ordem levanta a questão da falta de respeito deliberada à autoridade de um juiz ou tribunal. Assim, eu verifico que o valor arbitrado em sede de tutela de urgência foi insuficiente para que a reclamada observasse a obrigação de não fazer. E nesse considero que o valor arbitrado pelo TRT de R$6 mil é irrisório e cabe aqui fazer a revisão. E não seria, pela sua natureza, incapaz de garantir caráter cogente. Então, eu restabeleço o valor arbitrado na sentença.
Por unanimidade, a segunda turma do TST restabeleceu a condenação da loja de materiais de construção ao pagamento de multa no valor de R$100 mil por desrespeitar ordem judicial de não funcionar em feriado nacional. A empresa entrou com recurso extraordinário. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pela participação, Rafael. Bom trabalho para você. Muito obrigada pelas informações, Rafael. Fechando os nossos destaques, vamos agora para a 7ª turma. O colegiado entendeu que um carpinteiro do consórcio responsável pela construção do BRT Sul no Distrito Federal deve receber pensão mensal por incapacidade e não de uma só vez, como pretendia o empregado. Nesse caso, Luana, o empregado ficou temporariamente incapacitado após ter o dedo esmagado num acidente de trabalho. O carpinteiro sofreu o acidente em serviço quando trabalhava na construção de um viaduto do BRT na BR-040. Ele foi submetido à cirurgia e ficou 3 meses de licença saúde acidentária. Após a alta, o médico da empresa o considerou apto para o trabalho, mas 4 meses depois, ele foi dispensado. Na reclamação trabalhista, o empregado alegou que teria direito à estabilidade decorrente do acidente de trabalho e que foi dispensado porque não produzia mais da mesma forma. Ele disse ainda não estar apto ao serviço, porque as atividades que exercia exigiam força física e causavam dores e inchaço no dedo. Por isso pediu que fosse indenizado pela redução da capacidade de trabalho. Em primeiro grau, foi estabelecido o pagamento de pensão mensal de 5% da última remuneração até que o carpinteiro completasse 74 anos. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, determinou que a indenização fosse paga em parcela única, conforme pediu o trabalhador. O consórcio que administra o BRT, então, entrou com recurso no TST. Alegou que a incapacidade constatada pelo laudo pericial foi de apenas 5% em um único dedo e de maneira temporária. O relator na 7ª turma foi o ministro Agra Belmonte. Ele afirmou que a reparação vitalícia pelos danos sofridos deve ser paga apenas após o período da doença ou da consolidação das lesões, quando fica caracterizada a incapacidade para o trabalho, o que não foi o caso, já que foi comprovado que a incapacidade é temporária. Na avaliação do ministro, a indenização deve ser paga por pensionamento mensal, limitada ao período que durar a incapacidade. Isso porque o dano patrimonial decorrente dos lucros cessantes pela perda da capacidade de trabalho temporária depende do período em que o trabalhador permanece inabilitado para o trabalho. A decisão da 7ª turma foi unânime. Ainda cabe recurso. Você vai ver no próximo bloco. Atuação judicial em audiências sobre assédio moral e sexual é tema de audiência pública no TST. A atuação judicial em audiências que tratem sobre assédio moral e sexual na Justiça do Trabalho foi tema de uma audiência pública realizada no TST. Durante o evento, foram recebidas sugestões para a elaboração do protocolo para atuação com perspectiva antidiscriminatória e inclusiva do Judiciário Trabalhista. A audiência pública foi realizada na sede do Tribunal Superior do Trabalho e teve transmissão ao vivo pelo canal do TST no YouTube. A coordenadora do Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade da Justiça do Trabalho, ministra Kátia Arruda, ressaltou que a iniciativa contribui para o aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Judiciário Trabalhista à sociedade. Isso enriquece muito a justiça. Eu acho que o Poder Judiciário ele precisa mesmo ter essa oitiva muito frequente da sociedade. É isso que nos dignifica mais do que nunca. E sendo a Justiça do Trabalho uma justiça de caráter eminentemente social, penso que não é só nossa tarefa, é nosso dever fazer isso. A coordenadora do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Adelaide Miranda Arantes, defendeu a inclusão da escuta especializada em audiências da Justiça do Trabalho. Nessa ainda curta experiência atuando como coordenadora do Comitê do TST e do CSJT, de prevenção e enfrentamento ao assédio em todas as suas formas, observo como o acolhimento e a escuta são importantes nesse processo. A adequação do sistema de justiça para o atendimento dessa importante demanda
é um relevante passo para a concretização da dignidade da pessoa humana assegurada na Constituição Federal de 1988 e em normas e tratados internacionais. Participaram do evento representantes da magistratura, da advocacia, de universidades e das artes. Foram apresentadas sugestões ao grupo de trabalho instituído para auxiliar a atuação de juízas e juízes em julgamentos sobre o tema. Para a presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Luciana Comfort, a condução dos processos trabalhistas deve seguir uma perspectiva transversal. Todos que lidam no processo, claro, o juiz e todos os demais, devem zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento desse dispositivo na manifestação sobre, não havendo manifestações sobre circunstâncias e fatos alheios ao objeto da apuração dos autos, como que roupa que ela estava e o que ela fez para sofrer aquilo, e a utilização de linguagem, de informações e de material que ofendam a dignidade da vítima e testemunha, também proibidos por lei, pelo Código Penal, e assim nas audiências trabalhistas deve-se coibir toda tentativa de intimidação, revitimização ou de acusação das mulheres que chegaram naquela situação como se tivessem concorrido para aquilo. Para a Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, alguns dispositivos legais devem ser reforçados em audiências que tratem de assédio moral e sexual. E a observação da Lei 9.099 de 95, dos Juizados Especiais Criminais, o artigo 81, parágrafo 1º-A, estabelece alguns critérios importantes de proteção da vítima. Então, durante a audiência, todas as partes e sujeitos processuais devem respeitar a dignidade da vítima, né? A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios ao objeto não devem ser permitidos. A utilização de linguagem, informação e materiais que ofendem a dignidade da vítima ou das testemunhas presentes não deve ser permitido. Desde outubro de 2023, a Justiça do Trabalho desenvolve protocolos de julgamento. Os documentos tratam de gênero, raça e diversidade, de infância e adolescência e de trabalho escravo contemporâneo. Por meio dessas iniciativas, juízas e juízes podem recorrer a diretrizes que trazem conceitos determinantes para o julgamento dos casos. O trabalho desenvolvido pelo TST tem como base o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. O documento aborda como as desigualdades de gênero se expressam, inclusive nas estruturas do Poder Judiciário. Veja agora outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que regulamenta o funcionamento e as competências do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O projeto de lei 1219 de 2023 foi aprovado pelo Senado Federal em fevereiro deste ano. A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina. O tribunal se destacou por ter a terceira menor taxa de congestionamento de processos da Justiça do Trabalho. Também durante a estadia da ministra em Santa Catarina, times de futebol aderiram aos programas Trabalho Seguro e de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem da Justiça do Trabalho. Com foco no trabalho decente, o termo de adesão foi assinado pelo Avaí Futebol Clube e o Figueirense Futebol Clube. A Justiça do Trabalho vai realizar de 10 a 12 de abril, na sede do TST em Brasília, o primeiro encontro unificado de magistrados e servidores que integram os núcleos permanentes de mediação e conciliação e os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. O evento é uma das principais atividades preparatórias para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista de 2024, que vai ser realizada em todo o país de 20 a 24 de maio. Está aberto o processo seletivo da segunda edição da revista do programa Trabalho Seguro, estudos em homenagem ao ministro João Oreste Dallazen. Os artigos jurídicos podem ser enviados até 26 de abril para o e-mail apoio.programas@tst.jus.br. Para mais informações, é só apontar a câmera do celular para o QR Code no canto da tela. O
Revista TST fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais. Até lá.